Ontem, a cantora e atriz Selena Gomez publicou um vídeo desesperada, chorando por causa da questão dos imigrantes nos Estados Unidos, que estão sendo deportados agora em massa. E aí ela publicou esse vídeo, eu quero assistir com vocês daqui a pouco, e na sequência ela apagou o vídeo porque foi muito criticada por isso. Vamos assistir juntos aqui esse vídeo e depois comentar algumas coisas sobre isso. Então assistam. Just wanted to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Bem, então aqui você tem a Selena Gomez chorando, desesperada, dizendo que ela não está entendendo a situação, né? Porque ela é descendente de imigrantes, né? Então ela é alguém que conhece possivelmente essa história em primeira mão e ela é uma ativista em defesa dos imigrantes. Então, assim, não é uma coisa que ela está fazendo por showzinho aqui, por espetáculo. É alguém que está lidando com isso diariamente. Daí ela fala que crianças estão sendo perseguidas, né? Crianças estão sendo, sabe, marcadas para serem deportadas e que ela vai tentar fazer tudo o que ela puder fazer para isso. E aí ela foi muito criticada porque disseram que ela estava se aproveitando, querendo aparecer. Então a pessoa dedica um tempo dela para ajudar uma causa e nesse caso deu ruim. E ela apagou na sequência dizendo, sendo irônica, né, que agora a pessoa não pode demonstrar mais empatia por essa situação. E aí eu quero explorar um pouquinho mais essa história, né, porque eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre as deportações, e aí muita gente comentou, né, que na verdade essa deportação não era do Trump, mas era do Biden. E eu falei isso no vídeo, na verdade eu comecei falando sobre isso, né, como esses voos com deportados para o Brasil ou para outros países, isso não é invenção do Trump, né? Isso aqui já é uma coisa que acontece há muito tempo. Inclusive de a pessoa chegar no aeroporto lá nos Estados Unidos e o oficial de imigração não aceitar a pessoa e deportar a pessoa no voo seguinte. Ela já volta para o Brasil no voo seguinte. Isso acontece muito na Europa também, aqui na Espanha, durante uma época foi bem, sabe, conhecido aí que os oficiais de imigração aqui em Barajas, que é o aeroporto principal da Espanha, em Madrid, eles eram muito rigorosos e quando chegava, por exemplo, uma mulher brasileira sozinha, eles já desconfiavam que estava vindo para se prostituir, então mandavam de volta para o Brasil. Então não é incomum isso, não é essa invenção do Trump, embora, como eu falei naquele vídeo, a promessa dele, a campanha dele, sabe, ele está mobilizando as pessoas em torno disso. Então acaba, claro, dando evidência a essa situação, inclusive, como falei ontem aqui, envolvendo um caso de um incidente diplomático e político entre Estados Unidos e Colômbia, porque Colômbia se recusou a receber os deportados. Então é um foco agora nessa história, porque é um foco que foi dado na candidatura do Trump e agora na presidência dele. Então não dá para ignorar essa situação. E aí é claro que eu entendo o desespero da Selena Gomez, porque ela deve conhecer muita gente imigrante, a família dela, né? Então, assim, é algo que diz muito pessoalmente, como é o meu caso, né? Eu assisto essas histórias e fico comovido, me dá um certo senso de desespero, né? De pensar como não é fácil a vida de imigrante normalmente, e quando você está indocumentado é muito pior ainda. E aí, no vídeo que eu fiz sobre isso, que foi um vídeo que viralizou, né, esses dias atrás, então eu recebi muito comentário de pessoas dizendo que ilegal é criminoso e tem que mais que ser deportado, e que ilegal tem que ser preso e algemado e assim por diante. E aí o que acontece? Vamos esclarecer algumas coisas aqui sobre isso, né? Primeiro que nem todos os países consideram indocumentados, pessoas que entraram, sem documentos no país, sem visto, consideram essas pessoas como criminosas. Em alguns casos é só uma infração administrativa, então a pessoa ela pode inclusive recorrer, pode, sabe, tentar legalizar o status dela. Não é um crime, não é como, sei lá, roubar um banco ou como matar alguém. Não é um crime. Em muitos países, né? Em alguns países até pode ser, mas em muitos países não é. Eu acho que nos Estados Unidos não é um crime. Então, ser tratado como bandido, ser tratado como alguém de alta periculosidade, me parece um absurdo completo e um desrespeito, inclusive, aos direitos humanos, que é uma crítica que estão fazendo em relação ao modo como os brasileiros foram deportados, por exemplo. Então, primeira coisa, em alguns países, ou em muitos países, não é crime ser indocumentado. E aí depois entra um outro aspecto, é que as coisas não são tão preto no branco assim, sabe? Eu imagino que muita gente que nunca, sabe, pensou em emigrar do Brasil, ou que nunca morou fora do Brasil, não tem ideia, sabe, dos meandros e das complicações que derivam dessa experiência.
Então é claro que em alguns casos que o negócio é muito explícito, né? Vamos supor lá a pessoa cruzando a fronteira do México para os Estados Unidos, contratar coiotes para isso, então a pessoa já entra, sabe, em situação irregular, mas há muitas circunstâncias nas quais as coisas são mais complicadas do que isso. Mesmo nesse caso, sabe, de entrar pela fronteira, eu não sei se recomendaria esse tipo de coisa. A não ser que a pessoa esteja passando perigo de vida no seu país, né? Então, assim, vamos supor, a pessoa mora num país, numa zona de conflito, uma zona de guerra, como aconteceu na Síria, por exemplo, e aí me parece que, sabe, o modo mais razoável é você ir embora, é você se tornar refugiado, é você fugir da zona de conflito, porque você não quer morrer, você não quer que seus parentes morram, então você vai e foge. E aí você vai arriscar sua vida muitas vezes para conseguir escapar da condição, sabe, subhumana na qual você está. Tem um filme bem comovente mesmo, chamado As Nadadoras, que é a história de duas jovens sírias e que abandonam a Síria por causa da guerra civil. E aí elas vão, sabe, até acho que a Turquia, se não me engano, e depois elas pegam um barco clandestino para tentar chegar até a Grécia. E aí, no meio, aqui estou contando alguns spoilers da história, mas é só bem o começo da história, né? E aí, porque a história é depois, né? A grande parte da história é elas tentando se adaptar no país. E aí elas pegam o barco e o barco está meio que afundando, está à deriva lá no meio do Mediterrâneo, e uma delas, que é atleta, nadadora, ela vai e começa a puxar, começa a nadar e puxar o barco. Então, é uma história bem comovente e há muitas histórias assim, de pessoas que estão em situação que é vida ou morte, e daí elas se arriscam de fato para tentar sobreviver. Então, nesse caso aí, eu entendo, mas eu não sei se meramente pela questão econômica, né, eu estou indo para outro país porque lá tem trabalho, eu não sei se eu recomendaria arriscar a vida para cruzar a fronteira, por exemplo. Além de tudo, né, tem toda a situação que você passa naquele país. Então, esse é um caso, né? Mas quando você está no país já, vamos supor que você vá legalmente, e há várias circunstâncias nas quais você perde prazo para renovar visto, nos quais, quando não renova teu visto, já tem uma vida estabelecida lá e você não vai embora, porque você já tem lá suas coisas. Então, há muitas situações nas quais você entra num limbo, e daí você tem que resolver a situação, e muitas vezes, sabe, os meandros burocráticos para resolver isso não são simples, e você acaba sendo preso por isso, é kafkiano o negócio, e você não consegue resolver, e fica indocumentado, e aí você fica num dilema ali, né? Vou embora, construir minha vida aqui, mas vou embora. Então, assim, não é simples. Eu quero contar um exemplo pessoal aqui para vocês entenderem como funciona isso, né? Eu moro na Espanha tem muitos anos já, nem sei quantos, já sei lá, 6, 7 anos que eu moro na Espanha, já foram 2 etapas, né? Primeiro vim para cá, fiquei 1 ano e meio, 2 anos aqui, depois eu fui embora e voltei, agora eu estou mais, não sei, 5, 6 anos, mais até 7 anos, sei lá. Bem, estou há bastante tempo aqui na Espanha. E aí, na primeira etapa que eu vim para cá, na sequência, a minha ex-mulher engravidou, e aí a gente resolveu ter o filho aqui na Espanha, né? E ela era cidadã italiana. Eu estava aqui como esposo de cidadã italiana. Então, esposo de comunitário, como eles chamam, né? Esposo de alguém da União Europeia. Desse tratado que existe na União Europeia para que você possa mudar de país, né? Então, assim, aqui você tem um acordo que é de livre circulação de mercadorias, de serviços e de pessoas. Então, qualquer europeu, em tese, pelo menos, pode se mudar para outro país da União Europeia e trabalhar, e fazer sua vida, e estudar, e assim por diante. Mas não é tão simples assim. Por exemplo, no Mercosul, que envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, acho que tem mais algum país que envolve. O Chile tem tratado, mas acho que não faz parte do Mercosul. Então, assim, você tem alguns países aí, é muito simples você fazer residência nesses países. Eu morei na Argentina durante 2 anos e simplesmente você vai lá no serviço de imigração lá e você apresenta o seu documento brasileiro e no ato você recebe já a sua documentação. Então, assim, eu tenho residência permanente na Argentina. Não pretendo voltar a morar na Argentina, mas tenho residência permanente na Argentina. Se eu quiser voltar para morar lá, tem toda a documentação pronta já para poder trabalhar, fazer minhas coisas na Argentina. Então, é super simples. Aqui na União Europeia é um pouquinho mais complicado, porque cada país pode determinar algumas regras mínimas para que você possa se estabelecer nesse país. E aqui na Espanha, por exemplo, eles exigem algumas coisas para que um cidadão europeu possa vir para cá e residir aqui. Então é preciso que a pessoa ela comprove, né, que ela tem um seguro privado de saúde que seja equivalente ao Sistema Nacional de Saúde aqui. Então tem que cobrir internação, cobrir emergência, cobrir, sei lá, UTI, essas coisas. Então você tem que pagar um seguro de saúde.
Daí, além disso, você tem que demonstrar que você tem recursos para se manter no país. Então, assim, ou você tem que ter um trabalho, e daí para trabalhar você tem que ter uma residência, então você fica meio que num limbo, né? Ou você pode abrir uma empresa aqui, ou você tem que ter um dinheiro na conta. Então você tem que ter lá em torno de uns 12 mil euros para mostrar lá na imigração aqui para você poder ter a residência. É basicamente isso, mas não é tão simples, né? Quem que tem 12 mil euros na conta bancária para mostrar? Então, quando eu vim a primeira vez para cá, eu solicitei residência como, esposo de cidadã da União Europeia, e aí teve um problema, porque o documento de casamento, ele estava vencido, porque aqui tem prazo, né? São 3 meses, se não me engano, que um documento ele é válido. Então, como tinha passado esse prazo, eles negaram a residência. Então, eu poderia recorrer, mas daí eu teria que pedir outro documento, demorava na Itália, e daí o dinheiro que a gente tinha guardado, que a gente mostrou, já não tinha mais. Então, assim, é porque pagou aluguel, aluguel adiantado, assim por diante, então já não tinha as condições para poder fazer residência. E como eu não ia trabalhar aqui na Espanha, eu tinha um trabalho nos Estados Unidos, eu falei, bem, então dane-se, vou ficar aqui vivendo minha vida, não preciso, de documentação aqui para poder fazer minhas coisas, e fiquei mais ou menos ilegal aqui durante, sei lá, 1 ano. Então, assim, foi um limbo que eu entrei, né? Eles não poderiam me deportar, porque como esposo de uma cidadã europeia, eles não podem fazer isso, não podiam me deportar, mas também não tinha a documentação aqui para poder fazer as coisas. Podia viajar para outros países da União Europeia, mas estava aqui num limbo. E isso acontece frequentemente, você pode pensar em inúmeras histórias que são muito piores do que essas, né? Histórias de complicações burocráticas em que a pessoa simplesmente não tem como resolver esses pepinos. E aí isso pode ir escalando, né? Vamos supor, lá como eu falei lá no outro vídeo, a pessoa vai fazer a documentação, não consegue por alguma razão e de repente ela tem que fazer alguma viagem, quando volta para cá, daí para lá no aeroporto, o cara não vai com a tua cara e te manda embora. Então assim, acontece. Então, as coisas não são tão preto no branco assim como as pessoas imaginam. Há muitas circunstâncias nas quais você pode se enroscar aí com questões imigratórias e muitas vezes destrói uma família, destrói uma vida, destrói um trabalho, destrói, aquilo que você criou, suas raízes, né? Pessoas que estão, sei lá, 10, 15, 20 anos no país, por uma questão, às vezes uma bobeira, isso acaba complicando a sua vida. Por exemplo, hoje em dia eu tenho a nacionalidade espanhola, porque brasileiros aqui, depois de 2 anos de residência legal, você pode solicitar a naturalização por questões de tratados aí com latino-americanos, né? Então depois eu solicitei, mas durante um bom tempo eu fiquei sem documentação aqui, porque não precisava, não fazia diferença para mim. Mas é claro, você pode também ter os riscos lá de se enrolar em algumas coisas, né? Então, o fato é esse. É claro que eu entendo o desespero da Selena Gomez. Como eu falei, ela é alguém que trabalha com esses assuntos, ela é uma ativista dessas questões, né? Então ela percebe como isso está impactando. Eu li vários relatos que são desesperadores de crianças que não vão para a escola mais porque são imigrantes ou filhas de imigrantes e não querem ser pegas na escola. De pessoas que não estão indo para o trabalho mais porque estão com medo de ir para o trabalho e ser pego lá no canteiro de obra, de ser pego no supermercado, de ser pego em algum lugar. Eu mostrei cenas aqui de espaços vazios porque os imigrantes estão com medo. E é claro que eles estão com medo, porque toda a retórica tem a ver com isso, né? E na medida que você vai criando, vai demonizando um grupo, isso passa a gerar um espírito na própria população, né, nos próprios cidadãos norte-americanos, que agora vão começar a denunciar vizinhos, começar, a hostilizar as pessoas por aí. Isso aconteceu, por exemplo, quando teve o Brexit no Reino Unido, que foi a votação, né, para deixar a União Europeia, que foi um discurso totalmente xenófobo, foi um discurso totalmente anti-imigrante, anti-refugiado, então havia propagandas nesse sentido, né. E aí o que aconteceu foi que os britânicos começaram a hostilizar as pessoas, começaram a hostilizar os imigrantes, pessoas negras, muçulmanos, latinos, começaram a ser hostilizados na rua. E aí até alguns britânicos começaram a usar um bottom que indicava que se você for hostilizado, peça ajuda para essa pessoa que está com o bottom, porque ela vai te dar uma assistência ali. Então, se você não está no metrô, alguém começou a te xingar ali, começou a te xingar, fazer xingamentos xenófobos, você olhava ali quem tinha o bottom e a pessoa te dava uma força. Então, claro, tem pessoas que são ruins, tem pessoas que embarcam, né, nesse sentimento de hostilidade, tem pessoas que têm empatia e têm compaixão e se mobilizam para tentar ajudar os demais. Que foi o caso da Selena Gomez, daí foi cancelada por causa disso, né, que está se aproveitando da situação, que é muito triste, né. E é muito interessante perceber, ainda mais quando você tem esse poder estatal agora, né, o discurso oficial de um presidente que é contra imigrante, como isso vai abrir muitas comportas para que a população hostilize imigrantes. Eu assisti ontem um documentário bem chocante chamado Ordinary Men. Eu acho que a tradução seria pessoas comuns, basicamente, né, que conta a história de pessoas comuns que cometeram atrocidades durante o regime nazista.
eram pessoas, tipo, alguns deles até progressistas, que se uniram, eles fizeram um recrutamento, né, para policiais alemães para atuarem na segurança das zonas ocupadas pelo exército nazista, né, na Polônia, por exemplo. Só que esses policiais, que em tese seria apenas patrulhar, né, seria apenas fazer trabalho, sei lá, de ronda nessas cidades, eles foram ordenados a executar judeus nessas cidades. E aí pessoas comuns como eu, você, com uma arma na mão, foram ordenados a matar pessoas. E aí eles demonstram, né, nesse documentário como não havia obrigação de fazer isso. Essas pessoas não tinham nenhuma, não eram coagidas a matar ninguém. Inclusive, o próprio chefe lá de um pelotão falou, olha, quem não quiser participar, não precisa participar, eu vou entender. E ele falou isso chorando, né, tipo, a gente tem que matar pessoas agora. E aí algumas pessoas falaram, não vou fazer isso, e se afastaram. E aí foram lá e pessoas comuns cometeram atrocidades. E aí eles falam, né, que a pressão do grupo, a aceitação do grupo, né, então várias coisas que são de aspectos sociais nossos, mas no fim das contas uma historiadora diz o seguinte, olha, quando você tem o Estado legitimando isso, quando você tem a força do Estado legitimando isso abre uma comporta que é muito difícil de controlar depois. Se você diz, olha só, se o Estado diz, você pode perseguir esse grupo aqui, aí a população se sente legitimada a isso. Pessoas comuns, como eu ou você, se sente legitimada a perseguir quem é diferente. Então isso é muito perigoso, porque agora o que você tem no discurso oficial dos Estados Unidos é isso, né? Você está autorizado a perseguir imigrante. Você está, legitimado a fazer isso. Então não vai demorar, porque já tem isso, né? Já tem milícias que patrulham as fronteiras, pessoas normais que patrulham a fronteira para que não entrem imigrantes. Para chegar num ponto de começarem a executar imigrantes ilegais, é um piscar de olhos. É um piscar de olhos e aí é isso, né? É a barbárie. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre esse vídeo da Selena Gomez desesperada, e ela foi cancelada por isso, teve que retirar o vídeo do ar porque estava se aproveitando da situação para aparecer, né? O que é triste, porque é uma pessoa que é uma ativista por direitos de imigrantes. Então, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa situação, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!